Olá a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje no canal do YouTube da Inovate Serviços em Saúde e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha na universidade, que consegue desenvolver produtos e registrar aqui no país. Então, nós temos uma investigadora que conseguiu, agora há pouco tempo, a gente vai falar sobre isso, registrar um produto que foi desenvolvido dentro da universidade. E nós estamos com a professora Suélia. A professora Suélia, ela é graduada em Engenharia Eletrônica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, isso foi em 2003. Ela é mestre em Engenharia Eletrônica Mecatrônica pelo Instituto Tecnológico Aeronáutica ITA, foi em 2005. Ela tem doutorado em Engenharia Eletrônica Biomédica pela Universidade de Brasília, em 2008, e pós-doutorado, foi em 2013, no Media Lab, no Massachusetts Institute of Technology, no MIT, com ênfase na interface entre homem e máquina. Ela tem experiência na área de engenharia biomédica, atuando principalmente em modelagem de sistemas fisiológicos via bond graph, construção e licenciamento de dispositivos médicos para atender requisitos éticos e sanitários, biomaterial látex aplicado à neotransformação tecidual, feridas, câncer hepático e ensaio clínico. Olá, professora Suélia, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo. E estamos muito felizes de podermos bater esse papo aí sobre a inovação, sobre os desafios da inovação dentro da universidade. Olá, eu agradeço muito a oportunidade da Inovate me convidar para poder falar um pouco da minha trajetória e da experiência em nome da Universidade de Brasília, da qual hoje eu sou professora. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade singular, eu me sinto muito honrada como pesquisadora, como mulher, tocar, né, um grupo de pesquisa que fez um feito histórico dentro da universidade e poder compartilhar com vocês essa experiência. Agradeço muito essa oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, então eu acho que a gente pode começar com você contando para a gente um pouco, quer dizer, você agora registrou um produto, mas a coisa não começou aí, né? Isso já é uma história. Então, conta para a gente como tem sido essa sua trajetória como pesquisadora, né, desenvolvedora de novas tecnologias visando o mercado, né? Quer dizer, é uma pesquisa que busca colocar no mercado uma tecnologia que vai fazer diferença para a vida dos pacientes. Na verdade, é isso. Exato. Conta Exatamente. para a gente um pouco sobre isso. É interessante que quando você estava lendo o meu currículo, eu vi que vai fazer 20 anos, né, que eu me formei na graduação. E quando as pessoas ouvem, né, a minha formação na área da engenharia, né, engenharia elétrica, depois eletrônica, ênfase em mecatrônica, e só depois do doutorado que eu vim trabalhar com a biomédica realmente aplicada, apesar de no meu mestrado eu ter trabalhado com interface de cirurgias robóticas, né, aplicadas à osteotomia de tíbia, me surpreendeu, né? Nossa, 20 anos atrás, a Suélia sonhava, né? E isso é um denominador em comum com todos os professores, pesquisadores que compõem as universidades, os centros de pesquisa, que é fazer diferença, né? A gente é movido por esse sentimento que ele é da profissão, ele é da nossa formação, né? Como professores, como educadores dentro de sala de aula, quando a gente lida, né, com esses jovens e a gente precisa contagiar eles a dar esperança no processo de transformação. Então, foi esse sentimento que eu adquiri quando eu estava fazendo graduação, que pela FAPESP, né, eu fui bolsista de iniciação científica da FAPESP, tanto que é importante investir em pesquisa já na graduação, né? Assim como a gente sabe que é importante investir no ensino básico desde os anos primários das crianças, para que elas cheguem no ensino médio já mais direcionada, dentro da universidade o processo é o mesmo. Nós precisamos iniciar o investimento dentro do PROIC, na iniciação científica. Por quê? Porque nesse momento você está começando a formar os futuros profissionais que depois vão compor as cadeiras, sejam do centro de pesquisa, sejam da área de pesquisa e desenvolvimento das indústrias.
Então, nesse momento, eu fui selecionada, né, para trabalhar num projeto de pesquisa com uma professora que trabalha comigo até hoje. E esse é uma característica da Suélia. Quando eu começo um trabalho com um determinado pesquisador, eu me conecto muito a ele e, dependendo do caso, no caso dessa professora, até hoje nós temos trabalhos em conjuntos, publicação em conjunto. E nesse momento eu comecei a visualizar o que me motivava a continuar estudando. Depois que eu saí da graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa Siemens, e isso me deu uma característica que eu considero também importante, que é a dinâmica. A minha personalidade de gestão dentro de sala de aula e dentro das minhas pesquisas, ele segue uma dinâmica diferente. Talvez porque eu tenha saído do ramo acadêmico puro e tenha tido essa experiência dentro de um chão de fábrica, dentro do ambiente em que o tempo é dinheiro e que as propostas devem sair numa velocidade X e não numa velocidade mais tranquila. Então, nesse contexto todo, eu fui me formando como uma pessoa que queria fazer a diferença. Além disso, tem também a formação pessoal, né? Eu gosto de desafios e acredito que dentro de um ambiente público, e eu tenho essa filosofia, né, comigo de personalidade, de constituição familiar, que a gente precisa respeitar o público, a gente precisa honrar o público e, mais que isso, fazer o nosso melhor todo dia, onde a gente quer que esteja. Então, essas motivações todas me trouxeram até aqui, né? Eu já tenho 15 anos, estou indo para 16, né? Estou com 16 anos de experiência na Universidade de Brasília, indo para 17 anos já de professora. Estou quase chegando no último nível, né, docente. No ano que vem eu viro associado 4 aqui na Universidade de Brasília. Sou professora de um campus novo, da Faculdade do Gama, que é um campus que tem mais ou menos 13 anos, e que tem as novas engenharias, né, engenharia eletrônica, aeroespacial. Ainda não temos um curso de engenharia biomédica no Centro-Oeste, só temos um programa de pós-graduação, mas mesmo assim, nesse cenário ainda sem um curso de graduação e só com um programa de pós-graduação em engenharia biomédica nível mestrado, nós conseguimos fazer um feito histórico para a engenharia biomédica, mas para a ciência como um todo, né? Porque o processo também é conduzido com várias mãos, né? E isso também é algo que a gente precisa ter quando a gente está construindo a carreira, né? Saber que os atores têm que caminhar de mãos dadas, que todos sobem ao palco. É lógico que a gente tem um líder, mas que todos sobem ao palco. Então, minha trajetória foi muito feliz nesse sentido, que eu consegui construir uma carreira que me desse essa condição de sonhar, né? E de enfrentar. Muito bom, mas é o que você falou, né? Eu acho que é importante ter essa motivação interna, né? Porque é fácil, assim, veio tudo de mão beijada, ou não? Tiveram obstáculos? Como que foi essa trajetória? Conta pra gente. Bem, a trajetória do desenvolvimento das pesquisas que eu tenho conduzido, né, ao longo desse período de trabalho aqui na universidade, todas elas me trouxeram um pouco de aprendizado. Primeiro porque todo o caminho a ser percorrido, ele não está dado, né? É um caminho ainda muito nebuloso, é um caminho cheio de conexões que nós, pesquisadores, não conhecemos. E aí, quando eu falo de pesquisador que está pensando em gerar uma solução para ser incorporada no SUS, que é um dialeto que a gente costuma usar muito, né? Ah, a minha pesquisa vai para o SUS. Sempre quando a gente lê um projeto de pesquisa, com uma pesquisa para ser aplicada no SUS. Dentro dessa palavra, para ser aplicada no SUS, existem tantas atividades a serem realizadas, a serem consideradas, a serem executadas, tantos setores que precisam estar juntos, conectados, para que isso aconteça, que a gente desconhece. Então, na hora da gente fazer esse processo de desenvolvimento, quando eu comecei a trabalhar com algumas pesquisas de equipamentos mais simples, classificação desse equipamento eu não sabia, não entendia de regulação, não tinha ideia o que era comitê de ética. Na época do meu mestrado, né, quando eu participei de um evento, de uma pesquisa aplicada, não tinha ideia do que era termo consentido livre esclarecido. Então, ainda existia uma segregação muito grande de conceitos. O pessoal da saúde, que tem um avanço claro nessa área ética, nessa área de interação saúde-homem, e a gente, da parte de desenvolvimento, da área da engenharia, ainda tateando alguns conceitos.
Então, nesse processo todo, eu fui buscando, né? E aí sim vai da personalidade do pesquisador. Eu tenho um perfil experimental, eu gosto de ir para a bancada, eu fiz curso de prática clínica, eu sempre gostei, não tenho receio com sangue, né? Trabalhei com animais no meu doutorado, depois fiz ensaios outros em peças de cadáveres, então eu sempre fui buscando isso. E aí fui parar num comitê de ética. Eu fui a primeira engenheira dentro do Comitê de Ética na Faculdade de Saúde aqui da UNB. Eu tenho essa característica, a primeira em alguma coisa. Ah, que E maravilha! aí, e aí, nisso, eu fui aprendendo, com vários tropeços, né? Vários erros, com notificações Anvisa, né? Sendo chamada a atenção pela Anvisa, sofrendo repreendas, críticas, inclusive dentro da minha própria área, né? Porque quando você fala do engenheiro que está ali acostumado com cálculo. Você leu no meu currículo que eu trabalho com modelagem matemática, de fato. Dentro da minha área de atuação na universidade, o que eu ensino é eletrônica, né, construção de circuito. Ontem mesmo estava dando aula de como construir circuito eletrônico e modelos matemáticos. Então, é isso que eu ensino para graduação, né? Mas na minha pesquisa eu consigo transcorrer, né, num caminho mais amplo. Então, eu uso a modelagem matemática para me assessorar, para me dar informações para eu construir um equipamento, para eu achar uma solução, para eu melhorar o desempenho de algo. E nesse contexto eu consegui fazer essa mescla, mas os tombos foram inúmeros, né? E eu acho que isso é que a gente precisa definir. Ao começar uma pesquisa e ao falar essa frase, né, de que quer levar para o SUS, a primeira questão que a gente precisa ter é a humildade de perceber que existem vários elos, que nós pesquisadores sozinhos não conseguimos, e que aí a gente precisa chamar certos atores, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, para sentar junto com a gente, para que a gente, de fato, possa construir algo que seja execuível e que cumpra a missão dessa frase, né, que seja incorporado no SUS. Nossa, que interessante. Então, quer dizer que você dá aula de eletrônica? Nossa, muito Circuitos interessante. 2 e 3. Ontem foi Não, experimental, é aula experimental. nossa, muito interessante. Bom, então agora, já que você deu aula de circuito 2 e 3, é isso? A gente vai falar de uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas que tem a ver, né? Vocês registraram um produto, né? Agora, esses dias, a Anvisa aprovou, que é o Vesta. Então, eu queria que você contasse para a gente o que é o produto primeiro, como foi feito todo o processo, né? Graças à Innovate, né? É Ah, importante muito obrigada. A destacar. gente fica Sem muito... vocês, a gente não conseguiria absolutamente nada, inclusive boa parte do nosso aprendizado, a maior parte do nosso aprendizado foi a parceria, a paciência e, mais que isso, a generosidade que vocês tiveram, né? Com o nosso grupo de pesquisa, com todo o processo de desenvolvimento, né? A presteza, eu acho assim que é uma equipe singular. E faz a diferença, né? Muito obrigada, mas vocês também confiam no nosso trabalho. Se não houvesse a confiança e a parceria, nós não conseguiríamos, né? Exato. Que bom, a gente fica muito feliz em fazer parte disso. Que bom. Mas conta para nós um pouco sobre o Vesta. Certo. Bem, interessante dizer, né? Quando eu falei na fala anterior da questão da humildade, eu acho que isso também é algo que a gente precisa absorver quando a gente fala, eu quero desenvolver algo que seja incorporado pelo SUS ou levado à sociedade, né? Quando a gente também diz levado à sociedade, o que a gente está pensando é que a iniciativa privada, aí leia-se toda a cadeia produtiva, né? Se eu estou pensando em medicamento, na questão do medicamento, no meu caso, eu estou pensando em equipamento, seja classe 1, 2 ou 3, o setor produtivo, que ele possa, de fato, usufruir desse resultado, do ponto de vista financeiro, gerar emprego e trazer esse produto para ser usado, seja pela iniciativa privada dos planos de saúde, ou seja, pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, essa é a grande percepção que a gente precisa ter. E aí, nesse momento, surge uma outra questão da gente chamar outros elementos para compor a mesa na construção de uma solução. Por exemplo, a Innovate. A Innovate é uma empresa que nos auxiliou em outros projetos de pesquisa, como o RAFA, que é para equipamento para construção de cicatrização tecidual para pré-diabético, um ablador hepático, que também é um equipamento eletrônico para remoção de cânceres hepáticos. Então,
todos os desenvolvimentos desses processos, a Inovat estava com a gente, nos assessorando, seja do ponto de vista regulatório, seja no ponto de vista do desenho clínico, seja no ponto de vista, por exemplo, no caso do Vesta. O que foi o Vesta? O Vesta, ele veio baseado em todo esse somatório de experiências na tentativa de gerar um produto que fosse incorporado, que fosse autorizado pela Anvisa, que é um dos passos para que o mercado possa receber esse produto e, consequentemente, a sociedade e, quem sabe, o SUS, porque passa pela Conitec e passa por outros setores. Teve uma chamada no ano passado de uma importante pesquisadora brasileira, inclusive ela saiu na Veja, Fátima Morué, que foi da minha banca de doutorado, né, eu tive a honra de ter ela como da minha banca de doutorado me avaliando, e ela era secretária de saúde do município de Goiânia. E a gente precisa estar com os ouvidos abertos para as demandas da sociedade, a universidade precisa estar com esse ouvido aberto. É outra sugestão que eu deixo para os nossos colegas, né? A gente tem a nossa linha de pesquisa, a gente tem as nossas preferências de pesquisa, mas quando a sociedade demanda, a gente tem que parar, olhar e tentar agir. E foi o sentimento que eu demonstrei, né? Quando a Fátima me ligou, a gente já tem uma relação próxima, né, de pesquisa, ela me comentou que ia ter uma emergência sanitária, isso no início de 2020, que ela, como secretária de saúde, já estava prevendo, né, que ia faltar EPI, essa foi a fala dela, e em especial EPIs que pudessem ser nacionais e que protegessem o pessoal de saúde de maneira mais rigorosa. Então, essa era a preocupação principal dela. Nossos profissionais de saúde não têm máscaras que possam proteger eles de uma contaminação agressiva e a gente não tem produto suficiente para todo mundo. Sueli, você precisa desenvolver algo. Então, essa foi a frase que eu recebi, e aí eu falei, Fátima, eu vou tentar. Nesse momento, surge a estrategista, né? Porque eu não trabalho sozinho. Esse projeto ele foi feito a inúmeras mãos. Se a gente pega o grupo de WhatsApp, a gente tem mais de 90 pessoas que estão no grupo de WhatsApp, desde pessoas que só estão lá lendo as mensagens, vibrando, ou encaminhando as mensagens que a gente passa, e pessoas que doaram dinheiro financeiro do próprio bolso, né? A sociedade civil participou ativamente, e de pesquisadores que trabalharam, seja numa etapa pequena, seja numa etapa um pouco maior, mas que, de certa forma, de maneira direta e indireta, eles deixaram ali a DNA deles nesse processo. Então, nesse momento, eu comecei a articular para a gente desenvolver uma máscara que tivesse características já construtivas próximas do que a gente conseguiria transformar em um produto, e aí vem a questão da necessidade de se conhecer, de não se ter essa deficiência de conhecimento da iniciativa privada. O que a iniciativa privada faz? Quais são os maquinários que a iniciativa privada faz? A gente tem que ir atrás deles para poder propor uma solução para eles. Como que a gente quer que eles fabriquem algo se a gente está construindo algo que não é execuível à máquina deles, a realidade instalada deles? Então, esse diálogo foi o primordial. Então, a gente tem no nosso grupo, né, uma pessoa que é especialista em translação, que é um tipo de pesquisa, que é o professor Mário, e aí ele articulou várias empresas, várias reuniões, e aí a gente conseguiu uma empresa que é a Life Medical, a Life Care Medical, né, que é um Life Care Médico, que é a empresa que falou, não, eu estou disposta a dialogar com a universidade, fazer pequenos ajustes no meu maquinário, para que a gente possa construir uma tecnologia nacional. Esse foi o primeiro ponto. Então, uma característica interessante vamos fazer uma máscara com 6 pontas, que deixe para sorrir, que o negócio amarre, que tenha orelhas. Todo esse desenho nasceu, né? E aí o cara da empresa, clique, cortou. Não, a máquina só faz 3, então se vira. E eu acho que é aí que nasce, né, a capacidade inventiva. Então, a gente foi se adaptando à realidade dele e foi também colocando as nossas necessidades da ciência. Nesse momento, eu consegui acionar, né, e fazer, sensibilizar um conjunto de pesquisadores que já tinham, de certa forma, uma rede de trabalho comigo, outros eu acabei conhecendo, inclusive tem uns que eu não conheço pessoalmente, nunca vi eles pessoalmente, só virtualmente, e aí eu consegui juntar um grupo de pesquisadores para a gente startar esse processo de desenvolvimento da Vesta, que é uma máscara tipo PFF2, com a adição de uma camada mais protetora, mais robusta, que não deixa o processo de contaminação viral acontecer. E aí, nesse sentido, a gente também buscou, e aí é outra
percepção, né, que a ciência ela não pode estar desconectada com o cenário nacional, é a necessidade do fortalecimento da agricultura familiar, a necessidade dos laboratórios de pesquisa das universidades estarem prontos para poder ter uma emergência, resposta à emergência sanitária como essa. Quando a gente vai analisar os nossos laboratórios aqui, a falta de investimento, quando ela ocorre, ela é gradativa, né? Então, se você deixa de investir, se você investe durante 4 anos e de repente você para de investir, a gente vai sentir isso daqui 4 ou 5 anos. Então, é muito complexo quando você diz, não, a universidade já ganhou muito dinheiro, então por isso eu vou cortar dela e vou investir em outra área. Por quê? Porque essa falta desse recurso que tinha que chegar anualmente aqui para que a gente pudesse atualizar e para que a gente tivesse apostos para lutar, assim como o Exército precisa estar a postos para lutar, a ciência brasileira precisa estar a postos para lutar. E onde se faz ciência no Brasil é no centro de pesquisa e dentro das universidades, não tem outro ambiente. Então, se a gente não tiver um Ministério da Ciência ou o Ministério da Educação linkados no processo de fortalecer a universidade nesse contexto, assim como a gente tem o Ministério da Defesa que batalha pelo processo do Exército, assim como a gente tem da agricultura, do meio ambiente, a gente não vai conseguir dar uma resposta rápida, e a gente precisa ter respostas rápidas, como foi o caso da pandemia. Então, nesse cenário, a gente fez um enfrentamento muito grande, porque a gente não tinha maquinária atualizada, a gente não tinha recurso financeiro para pagar bolsa para pesquisa, os alunos tinham evadido, em sua maioria, porque não tinha apoio financeiro, e ninguém gosta de trabalhar de graça, né? O pessoal precisa ali do passe, do ônibus, do almoço, e aí os pesquisadores começaram a tirar, inclusive, do próprio bolso, né? A gente contou com o apoio da sociedade civil, que fez vaquinha, a gente conseguiu o apoio de vaquinha, e posterior a isso nós conseguimos 2 editais, uma encomenda tecnológica do CNPq, foram 3 no Brasil, a nossa foi uma delas, e uma outra da FAPDF, todas na casa de R$100.000. Então, uma abaixo de 100 mil, a outra 110 mil. Então, tudo num valor muito controlado, um valor muito real de aplicabilidade, de bom uso do recurso público, mas que deu um resultado fantástico. E aí a gente desenvolveu uma máscara que dialogava com o quê? Com os aspectos éticos. Então, na hora que a gente estava desenvolvendo a máscara, a gente já estava pensando nos aspectos éticos, nas exigências éticas que o Comitê de Ética ia fazer, que o CONEP ia fazer, que o CEP ia fazer, que a Resolução 466 obriga, e ao mesmo tempo já dialogando com a Anvisa. Como que a Anvisa ia classificar, como que a Anvisa ia analisar, quais eram os requisitos. Então, colocar essas cartas na mesa direcionou o nosso processo de pesquisa. Mesmo assim, é importante destacar que existem atratores, né? E aí quem é da área da eletrônica, da área da energia, vai saber muito bem, né? Que existem os ímãs. A ciência existem certos ímãs, que são pesquisadores, né? Que têm um perfil de pesquisa mais conservador, que é aquele perfil que gosta de pegar uma determinada variável e esticar, né? Deixar ela extremamente desgastada até estar totalmente comprovada. Neste momento, eu acho que entrou aí a Suélia líder, a Suélia um pouco mais definida no propósito dela de que existia um trem, essa foi a leitura que eu fiz à época, existia uma locomotiva cheia de pesquisadores das diversas áreas. Tinha pesquisadores da área da saúde, pesquisadores da área das exatas, ciências humanas, ciências sociais, ciências duras. E aí, nesse momento, eu falei, existe uma estação que a gente vai ter que descer. Quem vai descer vai ser o pessoal que está com essa missão, e nesse caso eu estava encabeçando essa missão, que é entregar o documento que a gente fez para a Anvisa e deixar a Anvisa nos analisar, porque quem dita a regra sanitária do Brasil é a Anvisa. Se a ciência ficar dependendo só dos seus atores, executores, a gente gera muitas variáveis que às vezes a gente não consegue responder dentro de um tempo hábil, de uma resposta pandêmica. E aí, talvez o meu perfil, né, e esse perfil dinâmico, e também já conhecendo a seriedade que a Anvisa leva nos processos regulatórios, e toda a exigência que ela faz, e percebendo a classe do dispositivo, percebendo os estudos que já tinham sido feitos, e a própria base literária, né, da busca da literatura que a gente tinha feito, já dava condição para dar essa tranquilidade que a Anvisa precisava. E aí, tratando a Anvisa como uma parceira, né, que isso é fundamental, nós temos que confiar, apoiar e estar de mãos dadas com ela, né?
para que ela possa nos guiar como pesquisadores. E como pesquisadores, a gente conseguiu entregar para ela um produto que ela se julgou satisfeita e fez esse registro que para nós foi histórico, né? Esse momento histórico aqui da Universidade de Brasília e para todos os pesquisadores. E melhor ainda, o trem continuou. Então, tem uma galera dentro do trem, né, dissertações de mestrado. Eu mesmo vou defender uma dissertação de mestrado com modelo matemático agora dia 19. O trem da pesquisa seguiu, a Sueli ainda está lá dentro, né, defendendo seus alunos, mas a outra Suélia desceu e fez o papel dela. Tanto é que agora quem está liderando a pesquisa clínica, com mais participantes para responder outras questões, em especial voltados para os usuários da saúde, né, que são muito importantes, é um professor pesquisador da área da saúde, né? Então, agora está na mão dele, do grupo dele, de outros pesquisadores, para poder trazer mais respostas, que isso que é o mágico da ciência, né? Muito bom, muito legal. Nossa, assim, é espetacular. A gente sabe o quanto é desafiador e quanta coisa tem que ser feita, né? E conseguir fazer um registro de um produto desenvolvido dentro de uma universidade é uma vitória. No nosso país é uma grande vitória. Parabéns. Exato. Parabéns para você e para todo o time. Muito obrigada. Eu acho que esse cenário, só para fechar, né, que eu acho que a lembrança que a gente tem que trazer, a pandemia ela nos trouxe várias reflexões que nós não podemos deixar que a alegria de estar de volta ao convívio social apague, né? Um deles é a capacidade de trabalhar em equipe que a gente demonstrou, né, principalmente como pesquisador, o tanto que a ciência brasileira conseguiu se doar, né? O pessoal trabalhou muito em conjunto. Segundo, essa capacidade também da gente perceber o tão frágil que nós somos e o tanto que a gente precisa investir na nossa indústria brasileira, né? O nosso chão de fábrica brasileiro. Não basta só investir na agricultura, por exemplo. A gente tem que investir no nosso complexo econômico industrial. Nós precisamos ter fábricas, né, de equipamentos, de respiradores, ambientes de manutenção, fábricas de produtos de EPI, com produtos nacionais. Então, fortalecer o nosso interior, né, nosso processo, o complexo econômico industrial nosso, é fundamental. Isso é algo que a gente precisa estar atento, né, às políticas de proposição aí desse ano, para justamente ver se elas atendem essas demandas, para que a gente tenha essa independência como nação, né? E mais que isso, que a gente consiga, de fato, proteger a nossa população de um problema tão sério como teve, né? Que perdemos tantas pessoas queridas aí por conta desse vírus. Agora, me fala o seguinte, tudo bem, a Vesta, né? Porque é a máscara, é o produto É uma Vesta. Confusão, na verdade é uma confusão, porque é o Vesta, respirador e a Vesta. Então, me conta aí os seus planos para o futuro. O que você vai registrar agora? Eita, tem que quietar. Na verdade, primeiro que esse ano de 2022, com esse presente, né, que a Inovate nos proporcionou, da gente conseguir fazer esse registro, ele traz, primeiro, uma sensação. Eu encontrei uma colega quando estava saindo da sala de aula ontem, e ela falou: nossa, você realizou um sonho que todo pesquisador quer. Sim, de fato, né? Eu tomo esse sonho realizado e eu espero que todos os colegas que participaram da pesquisa tenham também na sua carteira esse selo, né? Pá, realizei o sonho de levar alguma coisa para a Anvisa, né? Um produto na Anvisa e que a Anvisa analisou e aprovou. Isso é uma sensação única, né? A Anvisa, inclusive, precisa saber que isso é uma sensação única para nós aqui, né? É tão importante ter o selo dela. Para nós, como pesquisadores, é muito mais que um artigo A1, né? Ou um depósito de patente. Ainda mais que o EPI demora anos para analisar e quando analisa, nega. Mas, enfim, dentro dessa proposição, primeiro que eu estou tirando esse ano de 2022 para encerrar as minhas orientações, né? Normalmente, um pesquisador com o meu perfil tem um número de orientações elevado, né? Eu gosto de trabalhar com muitos alunos, eu trabalho bem em equipe, gosto de trabalhar com volume alto de informação, é a minha habilidade, né? Então, eu oriento mais de 20 alunos, né, a todos os níveis, já tive 40 alunos orientandos, desde mestrado, estágio,
doutorado, pós-doutorado, então a dinâmica é muito grande. Entretanto, esse ano eu estou reduzindo a lista, né? Então, eu estou tendo um conjunto muito grande de defesas. E essa é a intenção, é usar os 2 próximos anos para zerar a minha lista de alunos, né? É lógico que a gente nunca zera por completo, né? Tem aqueles que estão iniciando devagar e que daqui 4 anos vão estar saindo, mas a ideia é ficar com um número bem reduzido de alunos. E já me voltei novamente para o RAFA, que é o projeto da neoformação tecidual, e também para o projeto da ablação, que são os dois projetos principais da minha carreira, né? O RAFA é um dispositivo de neoformação tecidual, um dispositivo médico portátil, que já passou por 3 ensaios clínicos, que tem resultados de cura do pé diabético, né, da fechamento da ferida, superiores ao protocolo padrão do SUS, e que a gente precisa levar, né, para esse momento especial que é o registro, o cadastro e registro Anvisa, e mais que isso, no caso do RAFA, eu quero muito que a Conitec avalie todos os nossos estudos e que incorpore como um protocolo, né, uma diretriz terapêutica. Então, o RAFA ele ainda tem muito trabalho a ser feito. E o SOFIA, que no caso já é um protocolo estabelecido, mas é um equipamento nacional e que a gente tem muita vontade de que ele seja produzido no Brasil, que é o equipamento de ablação, ablação. Aí que pode ser ablação cardíaca, pode ser ablação hepática, aí depende, né? Então, ter um chão de fábrica produzindo um equipamento que foi desenvolvido aqui na universidade seria também uma outra conquista muito importante. Então, essas são as 2 buscas que eu estou almejando nos próximos anos. Todas elas passam por comitê de ética, todas elas passam por Anvisa e uma delas necessariamente passa pela Conitec, que seria o próximo degrau que eu preciso ainda galgar. Então, o trabalho não é pouco, Mas mas que eu estou bom. animada. Não, e são 2 produtos que vão fazer a diferença, né? Sim, sim, sem Então, dúvida. assim, são apaixonantes, né? Eu conheço um pouco, sei que são apaixonantes. E tenho certeza que você vai conseguir, você vai chegar lá. Sim, Deus Eu quiser. não tenho dúvidas. Então, agora, eu acho que diante dessa sua experiência, né, quer dizer, a gente vê que você já está trabalhando nisso há algum tempo, você tem 2 projetos importantes em desenvolvimento, que é o Sofia e o Rafa, você conseguiu fazer esse registro, né, de um produto novo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os investigadores das universidades, né? Com esse teu aprendizado, por tudo que você passou, considerando as dificuldades, né, que você mencionou Uhum. no país, que tipo de mensagem você deixaria para esses profissionais que hoje estão dentro das universidades, tentando desenvolver produtos para a saúde ou medicamentos que vão chegar aos pacientes, né? Cujo objetivo é chegar aos pacientes. Legal. Bem, inicialmente eu quero cumprimentar os meus colegas, né, dizer que eles se sintam sempre motivados, porque quando a gente vê uma pessoa que não contraiu o Covid ou não perdeu a própria vida porque usou uma máscara que protegeu, ou alguém que fecha uma ferida, né, é uma sensação singular. Então, se sintam motivados, não desanimem apesar dos cenários, né, que às vezes são um pouco desestimulantes para nós. Porém, eu também peço a vocês, com toda a humildade possível, que vocês busquem ajuda no sentido de compreender mais o processo, né, de elucidar o caminho. A gente precisa desconstruir uma informação que está muito enraigada na nossa formação, de que a gente por si só faz a pesquisa dentro dos nossos laboratórios. Não, a gente não consegue mais fazer pesquisa só dentro dos nossos laboratórios, não dá para ter uma porta fechada e ali dentro desenvolve tudo. Você tem que trabalhar em rede, você tem que usar das empresas de apoio, tipo serviços da Inovat, né, que dá ali aquele apoio, você tem que contactar outros laboratórios para fazer ensaios que são certificados, que tem ali uma normativa que segue. Então, vocês precisam ter essa humildade de sentar, de planejar o seu projeto olhando todas essas etapas que precisam ser seguidas. Aí a pergunta que vem, mas onde eu vou buscar essa informação? Nas empresas que prestam esse tipo de serviço, né, igual, quando a gente começou, a gente não sabia essa parte regulatória, nós fomos atrás, e aí através da instrução que a gente recebeu da Inovat, a gente conseguiu mapear as etapas. Esse é o principal
modelo que a gente conseguiu extrair do processo Vesta, né? Esse processo de dialogar. Teve uma ideia, ou a indústria tem uma necessidade, ou você teve uma ideia que vai transformar a vida da sociedade, são várias as etapas em paralelo que você tem que ir disparar. Processo de desenvolvimento, aquela revisão sistemática clássica, depois o processo de análise das patentes, para ver se você consegue patentear. A gente não consegue dialogar com a empresa se a gente não tiver uma patente, um registro, uma proteção. Isso faz parte da nossa realidade acadêmica, a gente é cobrado por isso. Então, começa o processo de escrita da patente, vai atrás do seu núcleo, né, dos seus NITs, que são fundamentais e que, infelizmente, muitos NITs no Brasil não têm a estrutura. O nosso NIT aqui tem uma estrutura muito boa, mas mesmo assim precisava de muito mais funcionários para a redação da patente. Senta com a iniciativa privada, quem vai confeccionar o seu produto? É a empresa A, a empresa B, a empresa C? Você tem que sentar com ela para ouvir como ela absorveria seu produto, que mudanças você precisa fazer no seu produto. Por exemplo, nós trabalhamos com agricultura familiar, o processo de extração da casca do camarão, como foi feita, que é a quitosana, né? O processo de impregnação na máscara, tudo isso nós tivemos que intermediar, tivemos que adaptar, tudo para produzir uma máscara com maior proteção para o nosso profissional de saúde. Além disso, você tem que desenvolver a pesquisa, então ensaios não clínicos, ensaios clínicos, isso você pode planejar de maneira paralela, igual eu comentei, né? Engenharia paralela, que é algo que eu gosto muito de fazer, e aí nesses cenários você vai lidando com a distribuição dessas pequenas etapas. E aí vem uma característica que eu me sinto muito orgulhosa de ter essa personalidade. Eu não sou apegada aos meus projetos. Hoje o Rafa, ele é um projeto que, se você buscar na internet, são várias as docentes e os docentes que têm não só dissertações, artigos, capítulos, mas produtos, registros de patentes vinculados à matriz mãe, que é a matriz Rafa. Então, tem patentes que nasceram da patente principal do Rafa, vindos, né, dessa parceria. Então, elas conectaram a mim por um intervalo de tempo e depois caminharam sozinha. Isso é a capilarização da pesquisa, isso é avanço científico. A gente precisa ter essa capacidade de doar a pesquisa, né? Ela não é nossa, né? Ela é da sociedade. E como servidores da sociedade, a gente tem que deixar os colegas pegarem aquele pedaço e levar sem ciumeira, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que esses seriam os conselhos que eu daria para eles, e muito cuidado ao afirmar, e apesar eu tenho 44 anos de idade, não tenho vergonha de falar, né? Apesar da pouca idade, eu tenho aí 16 anos de experiência, né? Sou bolsista produtividade, né? É importante também destacar, de desenvolvimento tecnológico, muito atento em destacar no seu projeto que você vai incorporar no SUS a sua tecnologia. Muito atento. Eu já peguei vários projetos na hora que a gente está analisando e essa frase vem. Essa frase é um ímpeto nosso, é um denominador em comum que nos estimula a acordar cedo e a trabalhar o dia inteiro, sábado e domingo, feriado, esquecer que dia 15 é feriado, que dia tal é feriado. A gente esquece, porque a gente mergulha nesse universo que é fascinante, que é a área da pesquisa. Mas não prometam isso, porque as etapas para a gente alcançar isso são muito numerosas. E a gente pode alcançar. A gente pode alcançar com o apoio do Estado, com o apoio da nossa universidade, com o apoio da iniciativa privada, em várias instâncias. Então, e da sociedade. Aprendi, né, com os colegas que agora é a hélice quádrupla, né? Então, é sociedade, o Estado, a universidade e a iniciativa privada. Pronto. Aí resolveu o problema. Ah, muito bom. É isso. Mas, assim, eu acho que é muito importante isso que você falou, porque é um trabalho que vai muito além da bancada. E eu acho que as próprias universidades, elas não preparam necessariamente as pessoas, os alunos, né, que vão ser os futuros cientistas, a fazer esse tipo de integração, né? Sim. É um aprendizado, você aprendeu fazendo, Sim. você construiu o aviãozinho voando, né? Exato. Foi um modelo voando, exatamente. Então, É. mas Eu muito acho que bom. tem que ter estratégia política, sabe, agora. Eu acho que as estratégias elas têm que somar, tipo, uma política de formação desse tipo de grupo. Porque tem perfis, sabe? Eu até entendo. Tem colegas que nasceram para fazer um determinado tipo de pesquisa que
dialogar com outros atores, para ele não tem, né, não é necessidade agora. E essa pesquisa que ele faz é importantíssima para compor um pedaço desse grande bolo, né? Dessa grande parede que a gente precisa construir, dessa obra que a gente precisa construir. Mas existem grupos que têm, sim, condição de ser moldado assim, e talvez numa estratégia dinâmica de uma política mais direcionada, com treinamento, com capacitação, com montagem de estruturas físicas, e não só montar a estrutura, não é só dar o prédio e equipamento, mas instalar e dar manutenção, garantia de funcionamento, né, que é um problema que a gente tem muito recorrente dentro das universidades, é compra a caixa do equipamento e deixa lá. Se não tem dinheiro para instalar a tomada, se não faz a instalação, se não tem um produto para dar o start no equipamento, o equipamento não funciona e ali ele vai ficando. Então, é uma cadeia, né, contínua que a gente precisa enfrentar, né? E se enfrentar, não tenho dúvida que vai dar certo. Muito bom, professora. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Foi muito legal escutá-la. Eu acho bom. que para os pesquisadores aí que vão ter a oportunidade de ver a nossa entrevista, acho que vão ter muita coisa aí para aprender e para se motivar, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada. Agradeço. Um grande abraço.